Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa lição, tirada diretamente do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é maravilhosa. Capítulo 1, não vim destruir a lei, mas nós vamos estudar o item 3 e o item 4 do capítulo 1, intitulado O Cristo. Maravilha de lição, falar do Cristo, né? O Natal passou e nosso coração ainda está assim emanado pela lembrança dele, pela história que ele deixou, pelos ensinos que ele ensinou, né? Através da prática diária, né? Porque tudo que Jesus, todos os sentimentos que ele mostrou, né? Ele vivenciou, né? Se ele falava de caridade, ele estava fazendo a caridade. Se ele falava de piedade, ele estava sendo piedoso, né? Então Jesus, ele exemplificou tudo aquilo que ele passou para nós. Por isso, gravou em nossa alma, gravou na humanidade que estava encarnada naquela época, que foi passando de boca a boca e depois, através de textos, o exemplo dessa alma, né, desse espírito grandioso, que conseguiu, pelo seu exemplo, por tudo que fez, por tudo que deixou, conseguiu mudar a própria história, a história do planeta para antes e depois dele. Muito bem. E Kardec começa então a nos explicar a lição O Cristo, dizendo que Jesus não veio destruir a lei. E ele está falando da lei divina. Então, impensável, porque Jesus, se tem alguém que estava próximo de Deus, e se alguém que nos trouxe Deus para junto de nós, que trouxe aquele Deus Pai, aquele Deus presente, aquele Deus amoroso, aquele Deus piedoso. Nossa, ele trouxe um Pai que a gente pode alcançar, né? Em sentimento, em pensamento, um Pai que a gente pode chegar até ele sem medo algum, né? Um Pai que a gente pode contar tudo, um Pai que a gente pode suplicar, um Pai que a gente pode agradecer, né? Então, esse Pai, as leis veio desse Pai que o Cristo nos trouxe, né? E o que traz essas leis? Primeiramente, ele nos ensinou que nós devemos cumpri-la integralmente, né? Ele veio desenvolver e adaptá-lo ao grau de conhecimento do homem da época, né? Para que eles entendessem a necessidade de amar e a necessidade de fazer a caridade, né? Não apenas a caridade dentro do lar, mas sobretudo fora do lar. Mas dentro do lar já é um grande aprendizado também, né? É lá que começa o nosso primeiro núcleo social, é a família. E aí nós temos outros, porque ninguém vive numa caverna isolado, porque é preciso que haja evolução. E a evolução se faz nos contatos, né? na partilha. Porque aí que vem a caridade. Nós temos que aprender a dividir, né? Dividir a atenção, dividir o tempo, dividir a paciência, a tolerância, né? Porque essa divisão nos faz adquirir vários sentimentos bons, né? Tolerância, paciência, compaixão, né? Bastante coisa boa. Tudo gradativo, para chegar naquela grande lei de amor a todos, né? E o que nessa lei, o que a gente encontra nessa lei que Jesus trouxe, segundo Kardec, é o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Mas olha, é interessante falar dos deveres, porque quando aqui na Terra, quando a gente fala a gente fala sempre dos direitos, dos nossos direitos perante a lei, dos nossos direitos na família. Eu nasci primeiro, como se isso fosse alguma coisa, mas a gente já ouve isso também. A gente está sempre lutando pelos nossos direitos. É válido, mas existe um direito acima desse. Acima do direito das coisas materiais, existe o direito divino, né? Nós temos o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, e ele está justamente, é uma obrigação,
É uma obrigação que temos, é isso que o Kardec está falando. Nós não adianta querer evitar de evoluir, a gente não consegue evitar. A gente pode retardar a nossa evolução, atrasar a nossa evolução, mas destruí-la, impossível. Não existe esse meio, né? Porque a lei é de progresso, está sempre andando, o carro anda. Se a gente quiser entrar no trem e seguir, ok, a gente pode ficar na estação, mas vai vir o próximo trem que uma hora a gente vai ter que entrar, forçosamente. Esse entrar no trem é reencarnar, porque a evolução tem que continuar, quer queiramos ou não. Nós não vamos ficar obtusos moralmente, porque a lei de Deus não permite, a lei é de progresso. Muito bem. E as leis de Moisés? Olha, as leis de Moisés propriamente ditas, escreve Kardec, pelo contrário, ele as modificou profundamente, quer na substância, isto é, na essência, quer na forma. E o que ele combateu? Segundo Kardec, ele combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e também as falsas interpretações. As falsas interpretações, e não podia, atenção, fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescentando depois, sabe aquele carimbo, quando você está no tabelião tentando reconhecer firma? Acrescentando depois, como se estivesse dando um carimbo real em cima da lei, esta é toda a lei e os profetas. Não precisa, está tudo ali. E pegou aqueles 10 mandamentos e tudo que os profetas ensinaram, falando desse que viria esse Messias, está dentro dessa lei de amor. Amar a Deus, amar ao próximo. E aí, ele até acrescentou uma coisa em cima dessa lei. O céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. O que isso significa? Jesus quis dizer, escreve Kardec, que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida integral, ou seja, que fosse praticada sobre a terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque, olha, o Pai sabe que a gente não vai numa única vida se tornar anjo. A gente vai aflorar, às vezes, precisa de uma encarnação para trabalhar um sentimento, né? Aí, outra encarnação para trabalhar outro tipo de sentimento, ou 2 sentimentos, o que a gente conseguir. Nós temos a eternidade toda, né? Nós somos imortais, né? O espírito é imortal, né? O que morre é apenas o corpo físico. Efetivamente, coloca Kardec, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou ao menos de um único povo. Então a lei é para todos, e podemos acrescentar que não é toda a humanidade do planeta Terra, a lei também é para todas as humanidades do universo, para todos os mundos, porque os mundos outros são habitados. Doutrina dos Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, né? A categoria de mundos. Né? Seria impossível um planeta tão pequeno como o nosso, dentro da nossa própria constelação, que não é o maior de todos, apenas o planeta Terra ser povoado. Então existe vida em tudo, não existe o vazio, não existe o nada. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude, são objeto do mesmo cuidado. A lei é para todos e o Pai cuida de todos. Ele não tem, ele ama mais Jesus, que Jesus já é um espírito puro. Não, ele ama todos. Ele se compadece muito dos nossos erros, de estarmos ainda cegos, ainda infelizes, né? Porque essa infelicidade não foi ele quem criou, nós que a buscamos, né? Fruto de nossas escolhas. O papel de Jesus, escreve então Kardec, não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Não, a gente já viu, né? O exemplo falou mais forte, né? Ele amou, ele perdoou, ele tolerou,
né? Ele teve compaixão, todas as virtudes estavam naquele ser. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional, extraordinária, do seu espírito, da sua missão divina, porque Jesus conseguiu, justamente, ele veio a pedido do Pai, né? Ele veio a pedido do Pai. Ele viera, continua Kardec, ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, que é o plano espiritual, né? Que são os mundos, somente os mundos superiores no plano espiritual, os mundos superiores, onde Jesus se encontra, né? Onde tudo é luz. Vier ensinar-lhes, é ali que encontramos a felicidade. A gente tenta procurar a felicidade aqui na Terra, uma felicidade relativa, né? Um filho faz os pais felizes, né? Conseguir seu diploma depois de ter estudado bastante é uma felicidade, maravilha. Se esforçou, conseguiu se graduar, conseguir o seu emprego é uma felicidade, conseguir constituir família é uma felicidade. Então existem felicidades no planeta, mas sempre são relativas. E aqui, quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, Deus então é o absoluto, né? E Jesus conseguiu essa felicidade como espírito puro, né? Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Quer dizer, sem a prática do amor, sem a prática da caridade, não tem evolução. E não tem entrada em mundos superiores, em mundo onde os espíritos puros residem, né? E de pressentirem, e também ele veio trazer os meios de eles se reconciliarem com Deus, de nós, porque tem gente que fica bravo com o Pai, por incrível que pareça, o Pai não tem nada a ver com as nossas escolhas, com os caminhos que a gente busca, né? Livre-arbítrio, lembra? A gente fala tanto do livre-arbítrio, a gente, quando é criança, quer chegar na maioridade para dirigir, para decidir, depois quando chegar na maioridade, só faz bobagem muitas vezes, né? Então, de se reconciliarem com Deus e de pressentirem, você veja, reconciliação, a gente consegue voltar para a estrada principal. Tem sempre uma saída, gente, não se desespere. Não se desespere, por pior que esteja a situação, não se desespere, busca o Pai, na oração íntima. Não precisa de palavras difíceis, não, fala, preciso de ajuda. Senhor, preciso de ajuda. Pai, me ajuda. Lança do coração, que isso daí vai romper as nuvens, vai subir, vai sair do planeta que nem um foguete e vai ser recolhido, vai ser encaminhado para as mãos de Jesus. E se ele quiser, ele leva para o Pai. O Pai já está vendo, porque o Pai vê tudo. Ele vê suas criaturas, ele vê tudo que ele criou. E ele ama tudo, e ama todos, né? E de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Essa marcha de coisas por vir é que a gente, quando estamos ligados com Deus, a gente consegue ver o amor de Deus no que está acontecendo conosco. Ah, mas é uma tragédia. Assim, sim, mas o que esse episódio está trazendo para mim de lição? O que esse episódio está ensinando para a minha alma? O que eu estou crescendo com esse episódio? É isso que nós temos, essa leitura que nós temos que fazer da nossa vida. Ah, eu tenho um pai difícil, eu tenho uma mãe difícil, eu tenho um irmão problemático. O que eu posso fazer por eles? Ah, mas eu tentei. Assim, muito bem, mas não desista. Nunca desista. Não abandone. Imagina se Jesus nos tivesse abandonado, se ele tivesse se amedrontado diante de Pilatos, diante de ser crucificado do jeito que ele foi. Ele não precisava passar por aquilo, mas ele se submeteu para mostrar que não importa a grandeza do sofrimento ou a grandeza da prova, nós podemos sair, nossa, de uma forma linda. A gente pode dar um salto na nossa evolução. Um salto. Se vocês lerem o livro Céu e Inferno, que mostra aqueles espíritos que despertaram de uma forma positiva do outro lado, vai ver que todos partiram num grande sofrimento, mas eles suportaram a prova, compreenderam, por suportar, porque compreender, nós temos que compreender, gente, o que está acontecendo. É lição, né? Está falando desse vírus, é lição, está trazendo, você viu que muita gente está se revelando, até de uma forma ruim,
Porque alguns mostram o seu lado mesquinho, o seu lado ambicioso, mas nós vemos muita gente fazendo o bem, muita gente fazendo a caridade, muita gente se compadecendo do seu semelhante. É isso que nós temos que olhar as coisas de uma forma positiva, porque o mal, ele está aí, faz parte do nosso planeta. É um planeta pouco desenvolvido moralmente, né? Os homens que estão encarnados, a criatura encarnada na Terra, está pouco desenvolvida moralmente. Mas tudo tem uma justificativa divina. E isso é para o nosso bem, para que nós possamos realmente nos graduar. E se a prova veio, porque nós podemos passar por ela, nós conseguimos passar por ela. E se a gente não sentisse forte, busquemos Jesus, busquemos o Pai. Né? Não precisa de palavras bonitas. Pai, preciso de ajuda. Então, para a realização dos destinos humanos, uma realização, vamos dizer, que não se faz sem decepção e sem sofrimento, que são os frutos de nossas escolhas. As decepções e sofrimentos são frutos do nosso livre-arbítrio, né? Mas, adverte Leon Denis, no livro O Grande Enigma, lá no capítulo 3º, Solidariedade, Comunhão Universal. O Denis é o espírito, ele continuou a obra de Kardec quando Kardec desencarnou. Ele levou adiante, né, o estudo e a divulgação do espiritismo, né? E olha só o que o Denis escreve no livro O Grande Enigma, que eu aconselho a todos. São esses sofrimentos que nos esclarecem. Nossas dores são lições austeras, difíceis. Elas nos ensinam que a verdadeira felicidade não está nas coisas da matéria, passageiras e mutáveis, mas na perfeição moral. A verdadeira felicidade está está na perfeição moral, que é a perfeição do Cristo, de graduação máxima. Né? Aqui na Terra a gente consegue chegar no PhD, lá, graduação mais, espírito puro. Entretanto, Jesus não disse tudo, continua Kardec, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. É verdade, tem parábolas que foi preciso que fossem explicadas, né? Desenvolvidas, mas cada vez que a gente vê, a gente aprende uma coisa nova. É muito interessante essas histórias do Cristo, a gente vai vendo sobre um novo foco, uma nova luz, né? De maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de amadurecimento. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E aí veio, né, o Espiritismo em 1857, com o lançamento do livro, O Livro dos Espíritos, onde esses espíritos vieram falar do mundo espiritual, falar da nossa imortalidade, falar da vida em outros mundos, falar desse reino dos céus de Deus, que é o mundo espiritual, né? E aí nós começamos a ver a história de Jesus e as histórias contadas por ele, as parábolas, ver o sentido oculto delas, né? Que ele estava falando de coisas transcendentais. Ocasião em que os espíritos vieram se manifestar por todo o planeta, em línguas múltiplas, traduzindo as duas grandes leis de amor e caridade, e solidariedade, amor e caridade, amar a Deus e amar ao próximo, leis apresentadas e praticadas por Jesus, o Cristo do Senhor, o mesmo Cristo que Bezerra clama no livro Em Nome do Amor, de Divaldo Pereira Franco, psicografia. Lá na lição Jesus, o sol de primeira grandeza. Que bonito, né? Bezerra falar Jesus, o sol de primeira grandeza. E olha só o que Bezerra escreve sobre o Cristo. Tu és o nosso sol, vem ter conosco, Jesus.
Pois se contigo debatemo-nos na aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Como escreve ainda o nosso Emmanuel, no livro Meditações Diárias, Psicografia do Chico, na lição Estrela Oculta, escreve ele: provavelmente, na arena das inquietações e tribulações terrestres, terás tentado as mais diversas receitas, traçadas por autoridades humanas, a busca de equilíbrio e paz, de segurança e felicidade, sem atingir os resultados a que aspiras. Entretanto, olha o alerta do nosso Emmanuel: não esmoreças, ele está pedindo para a gente não enfraquecer. Uma fórmula existe que jamais falha na garantia de nosso próprio bem. Olha a fórmula: experimenta Jesus. Experimenta Jesus, está pedindo. Segue ele, chama ele, conversa com ele, busque-o. Já a nossa Joana de Ângeles vai mais além. Diz a grande psicóloga do além no livro Jesus e a Atualidade, de psicografia de Divaldo. Lição 1, Jesus e desafios. Em certo momento, lá no final do capítulo 1, ela escreve: realiza a tua marcha, indômito, bravo. Bravo não no sentido de ir, e sim bravo, confiante em si, sabe? Fortificado, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Porque nós já trazemos valores, né? Nós já temos uma cota de amor dentro de nós. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Se tu, aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras, desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. E vamos terminar buscando, não podíamos terminar de forma melhor, lá no prefácio do livro Jesus e Vida, do Divaldo também, onde Joana de Ângeles escreve: em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal. Vou repetir: em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas destes e de todos os dias tumultuosos. Busquemos Jesus. É a lição de hoje. Vamos buscar o Pai. Vamos buscar o Mestre. Que Jesus nos abrace, que o Pai nos abençoe. Obrigada pela atenção e que possamos trazer esse Cristo em nós. Muita paz a todos.